bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena e esse é mais um vídeo lendo todos os livros de uma saga numa sentada só. Num vídeo só. Você vai assistir numa sentada só, mas eu demorei, ó. Eu tava com muita saudade de trazer esse tipo de vídeo pra vocês e de fazer mesmo, então se você ainda não viu nenhum, se liga que tem uma playlist, não sei se aqui, tem uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz desse tipo. Vai assistir logo que acabar esse vídeo. Mas o escolhido da vez foi Academia de Vampiros. Esse ano saiu a série The Vampire Academy, que já é a segunda adaptação, né? Eles já tinham feito um filme antes, há vários anos, e agora adaptou sobre essa perspectiva da série, que tá bem diferente. E eu tenho um clube do livro em que a gente lê os livros que vão ser adaptados pra filmes e séries durante o ano, né? Então a gente escolheu ler esse livro, e a verdade é que eu tava com as expectativas muito baixas, porque eu já ouvi falar muito mal desses livros, mas de alguma forma isso foi bom, porque as minhas expectativas estavam tão lá embaixo que eu pensei, gente, o que vier vai ser lucro. E talvez, só talvez, eu tenha apagado um pouco a língua. Então vem ver como foi. Cheguei em uns 19% do livro, e assim, eu tô lendo pra comparar com a série que saiu agora, né, mas eu fico lembrando muito do filme. E aí na minha cabeça, o elenco fica oscilando entre o filme e a série, que são muito diferentes. Tá uma loucura aqui, mas assim, sigamos. E eu tô achando bem fiel ao que foi o filme, que eu me lembre, porque eu também tô com uma lembrança bem vaga de quando eu assisti. E eu tô gostando, mas é meio zoadinho, né, gente? Vamos concordar. Tô bem no início ainda, né, 19%, mas a gente tá sendo apresentado ao universo, ao mundo, e eu acho um mundo meio esquisitinho. Mas uma coisa que eu queria comentar é que logo no início, acho que basicamente a primeira cena do livro é a Alissa se alimentando da protagonista. E aí agora, na parte que eu tô, a gente descobre que se alimentar é uma coisa muito pessoal e que fazer isso com uma dampira, que é o que a protagonista é basicamente pornográfico. E eu tô assim, isso ficou sáfico muito rápido, e sabendo que não é esse o desenrolar da história, do filme, assim, pelo que eu me lembre, na moral, eu fico pensando assim, qual é o sentido disso nessa história? Queerbaiting. Acabei de ler umas 100 páginas numa sentada só. Eu não consigo largar o livro. Tô muito interessada no que vai acontecer, mas assim, o que tá acontecendo? Minha nossa! Primeiramente, que a protagonista tem 17 anos. E o interesse amoroso dela tem 24. A mesma diferença de idade de Call Me By Your Name. Que foi uma diferença que me incomodou muito quando eu tava assistindo o filme. E agora eu tô assim, ninguém vai falar sobre isso, não. Outra coisa, a protagonista é muito inconsequente, o que faz parte da personalidade dela. Mas agora a Alissa também tá sendo muito inconsequente. E eu sei que elas são adolescentes, mas eu não sei se elas estão sendo burras porque elas são adolescentes ou porque elas são burras mesmo. Eu, quando era adolescente, acho que eu não ia fazer isso, não. E tá rolando um plot aqui que tem a ver com automutilação. E eu tô ficando meio incomodada com ele, porque eu espero que eles falem com alguém, algum adulto sobre isso, mas estão parecendo que eles estão querendo resolver toda a situação sozinho. Eu sei que essa bomba vai explodir na cara deles, mas eu tô ficando meio incomodada com isso, preocupada um pouco sobre a mensagem que algumas coisas vão passando, sabe? O que tá acontecendo? Eles estão se pegando no pior momento possível, meu casal politicamente correto! Terminei a Academia de Vampiros e eu não sei o que dizer pra vocês, porque como eu já falei, eu achei o livro um pouco zoadinho, mas muito entretenimento. Então, acabou de um jeito que agora eu simplesmente preciso ler o segundo. Eu acabei lembrando de algumas coisas do filme, eu lembrava que alguém fazia uma certa coisa, então eu não me surpreendi com o final, com o vilão, enfim. E por eu não me surpreender, acabou que eu consegui questionar algumas coisas sobre as motivações do vilão e dos acontecimentos finais, que eu achei um pouquinho fraco. Ainda assim, acabou de um jeito que eu simplesmente preciso ler o segundo. Vou me arrepender? Eu não sei, mas isso a gente vai ter que ver. Eu ouvi falar que a primeira temporada da série tá adaptando os 2 primeiros livros, então aqui estou eu de volta. Enfim, eu tava muito ansiosa, né, quando acabou o primeiro livro, eu tava querendo saber como ia acontecer tudo, tava ansiosa pra continuar, mas assim que começou o segundo, eu já não tava mais, não. Não sei se pela forma que começou, porque eu comecei a ler outros livros ao mesmo tempo também, mas agora as coisas estão começando a se encaminhar. Eu tô muito ansiosa pra descobrir mais sobre esse mundo, porque eu acho que o mundo é maior do que esse preto no branco que eles falam no primeiro livro. Os moróis são bons, os estrigóis são ruins. Eu acho que tem mais coisa aí. E pelo que eu ouvi falar, tem mais criaturas mágicas também, mais coisas mais profundas, então eu estou ansiosa pra ver isso acontecer. Uma personagem nova apareceu, que é a mãe da Rose, e coisas estão acontecendo. Eu espero que tenha outro vilão apareça além do Victor
ator, porque eu achei ele muito sem graça. Mano, meu Deus, a Rose tá começando a pensar em sair com o Mason, e eu acho o Mason tão fofo. Ela não quer ficar com ele de verdade, né? Ela tá caidinha pelo Dimitri, mas assim, ele é fofo. Não me incomodaria se rolasse alguma coisa entre eles, mas me incomoda um pouco dela querer que role só pra suprir as necessidades emocionais dela. Meio que usar ele, assim, porque ela sabe que ela não tem interesse nele de verdade. E aí vai acabar com essa amizade, porque eu acho ele muito fofo. Gente, um cara chamado Adrian apareceu e no início eu não tava muito tancando ele, não. Achei muito suspeito, mas assim... Eu só ia começar a assistir a série depois que eu acabasse o segundo livro, mas eu não aguentei esperar e comecei. E já dá pra ver que tem muitas mudanças, mas de uma forma que ainda faz sentido, sem perder a essência dos personagens, talvez. Ainda vou ver mais sobre isso, mas eu tô achando boa até agora. Uma diferença que eu senti é que, pra mim, parece, pelo menos a impressão geral, que a Rose e a Alyssa são igualmente protagonistas nessa série, ao contrário do livro, que é um foco maior na Rose mesmo. E outra coisa também que eu tava percebendo é que algumas dessas mudanças eu acho que é pra trazer um novo propósito pra alguns personagens. Porque alguns personagens no livro, do primeiro livro, levando em consideração, parece que eles aparecem e desaparecem muito rápido. Eles só vão lá fazer uma coisinha e somem, morrem, são descartados completamente. Isso me incomodou um pouco no primeiro livro. E agora na série eu tô sentindo que eles pegaram... Tem uma personagem específica que eu tô pensando, que eles pegaram duas personagens que são meio descartadas no primeiro livro. E essa personagem da série vai ter a função das duas? Eu não sei. Eu tô criando teoria na minha cabeça, mas faz sentido. Eu sei que esse é um vídeo sobre o livro, mas eu acabei de assistir o 5º episódio da série e eu não passo bem. Tipo assim, não é uma série perfeita, eu não quero passar a impressão errada, mas tá muito melhor do que o livro, eu tô achando. Se você for meio desapegada, assim, não acontece os mesmos acontecimentos do livro, acontece tudo numa ordem diferente, com uma lógica diferente, num contexto diferente, com personagens diferentes, mas de uma forma boa, porque tá melhor, então eu recomendo. Agora, sobre o livro, tem uma questão que eu tô pensando bastante, é que eu sei que muita gente quer ler livros com age gap, procura livros pensando nisso. E esse livro não tem um age gap tão grande assim pra contar tanto como age gap às vezes, mas eles ficam frisando essa diferença de idade entre o Dimitri e a Rose o tempo todo. E eles não fazem isso tanto na série Sou Eternamente Grata. Aí eu tava pesquisando agora, assim, a idade que essa autora tinha quando ela escreveu esse livro, porque me parece algo que uma garota adolescente escreveria. Algo que eu escreveria quando eu era bem novinha mesmo, assim, e eu tivesse um crush numa pessoa mais velha. Aí ele fica falando, não, mas você é muito madura pra sua idade, não sei o quê. Que, na verdade, hoje, sendo mais velha que isso, eu vejo como algo extremamente problemático. Mas tem esse tipo de frase no livro que é inocente vindo de uma garota de 17 anos, mas é problemático vindo de uma adulta. E, sabe, só queria comentar. Gente, eu vinha reclamar, mas eu vou chorar. Que isso? Não vou falar nada, mas alguém morreu. Eu não acredito que eu tô chorando com esse livro. Acabei o segundo livro e eu acho que dá pra dizer com certeza que é melhor do que o primeiro. Apesar de que ainda é meio zoado, ainda parece uma fanfic que a pessoa fez sobre si mesma. Mas ao mesmo tempo, eu não sei que moral que eu tenho pra ficar falando mal desse livro aqui, se eu choro, se eu não consigo largar e se eu continuo consumindo esse entretenimento. Mas pelo amor de Deus, essa reviravolta do final, eu fiquei abalada. Deu tudo errado. E aí quando as coisas começaram a se resolver, elas começaram a se resolver com uma coisa muito óbvia que teve lá esse tempo todo. E eu fiquei, pelo amor de Deus, por que vocês não tinham pensado nisso antes? Já tava ficando com raiva. E aí, o livro me deu uma série de tapas na cara que eu fiquei... E agora eu vou ler o terceiro. Eu acho que eu talvez esteja gostando ainda mais do livro por causa da série. A série teve talvez mais coisas do segundo livro do que do primeiro. Mas enfim, vamos ver. Gente, eu acabei de começar o livro 3 e tem coisa do livro 3 na série também. Falei lá no clube do livro que a gente tá lendo da adaptação e falaram que é um complô pra fazer todo mundo que quer assistir a série ler toda a saga de livros antes de assistir a série. Se eu fosse vocês, eu simplesmente ia assistir, porque é muito diferente. E aí, quando você lê, você vai pegando as referências, porque não, muito trabalho pra ver uma série. Tô chegando no finalzinho do terceiro livro, e esse livro tá sendo uma experiência um pouco diferente, porque agora que eu terminei a série, eu tô um pouco sem saco. Tanto porque tá acontecendo no livro coisas que meio que já aconteceram na série, mas também porque ele é um pouco previsível. Ela demora muito tempo lutando contra coisas que pra mim estão na cara dela, criando mil teorias pra no final revelarem algo que eu já achei que tava ali o tempo todo. E tá aquela fórmula do segundo livro também de algo bem parado e aí no final atingir um pico assim de acontecimentos e adrenalina. E essa parte tá mais interessante mesmo. Ela tá começando a entender os poderes dela e
coisas que estão acontecendo porque ela foi beijada pelas sombras. Ainda tô muito irritada com a Alyssa, principalmente comparando com a personagem dela na série. No livro, ela é muito amoebazinha. Eu fico muito agoniada com a relação de amizade dela com a Rose, porque a Rose não sente que precisa contar nada pra ela quer sempre proteger a Alyssa de tudo. E eu acho que isso cria uma relação de amizade muito não saudável, né? Não igualitária. Mas isso não é um problema no livro, porque realmente a Alyssa não faz nada, ela só fica tendo que ser protegida o tempo todo e meio muito boazinha e sem personalidade, sem nada, parece um pão. Eu não tô bem. Qual o problema desse livro querendo fazer eu pagar a língua? Não tem como uma pessoa ter morrido. Não tem como, eu me recuso. Eu não acredito que esse livro tá fazendo isso comigo. Sigo em estado catatônico depois daquele final. Não sei nem o que dizer, socorro, vou cair. Eu tô com muita dificuldade de falar sobre isso, porque eu não quero falar o que acontece. Eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo sem ler o livro pra tomar spoiler, porque não liga, não sei o que, mas esse spoiler vocês não vão tirar de mim, porque eu não sei o que eu estaria fazendo se eu tivesse tomado esse spoiler, como eu ia estar reagindo. E definitivamente eu não esperava, eu jurava de pé junto que a protagonista ia morrer. Então, sai do vídeo, volta depois de você ler. Vou tentar ficar contornando, mas pode sair alguma coisa sem querer. A questão é que eu comecei o quarto livro agora e essa menina é muito burra. Eu preciso ver como as coisas vão se resolver. Só que ela, assim, a lógica de pensamento dela é muito nada a ver. Por quê? Aconteceu alguma coisa no final com alguma pessoa e aí a menina, tipo, pensa que a primeira coisa que aquela outra pessoa vai fazer vai ser entrar num avião e viajar, tipo, cruzar o mundo. Como que a pessoa ia conseguir entrar num avião com aquelas condições? Terminei Promessa de Sangue, eu simplesmente devorei esse livro. Eu queria, inclusive, trazer atualizações, mas eu não sabia o que fazer a não ser surtar. Por quê? Como eu falei, tem aquele padrão, né? Assim, o livro tem muita enrolação, é coisa meio parada, até no final que tudo desengata. Só que nesse livro eu tava muito pilhada por causa do final do outro. Daí isso me deu energia pra passar pelo livro, assim, voando, e teve tanta coisa. O final em si não foi tão animado quanto a metade do final, assim, porque, pelo amor de Deus, pensei que o final do último livro tinha sido a pior coisa que tinha acontecido pra esse livro, mas talvez tenha sido uma das melhores. Ai, as minhas kinks literárias são muito previsíveis. Eu não quero dar spoiler sobre isso, só que, tipo, não vai ter como discutir esses livros sem falar o que tá acontecendo. Então, por favor, volta depois que você lê o livro. Mas, enfim, primeiramente, estou apaixonada pela família do Dimitri, meus nenéns. Estou apaixonada pelo Abe, muito pai de menina. E também com esse final, finalmente vai ter uma relação mais saudável de amizade entre a Rose e a Alyssa, mais equilibrada. Até porque o final do último livro tinha meio que tocado nesse tópico, né? E também isso foi explorado mais pra frente agora em Promessas de Sangue. A Alyssa foi questionada de coisas que ela não tinha pensado sobre essa relação. Minha esperança agora é pro futuro, mas eu tô desviando do tópico principal, o tópico mais importante desse livro, porque eu não quero dar spoiler, mas meu Deus! Mas ela encontrou o Dimitri em algum momento do livro e a relação deles, conforme eu ia lendo, eu ia vendo que tava ficando um pouco problemática, assim, tipo, eu comecei a ver como ela não ia se sustentar por causa desses problemas, dessa dependência. Na primeira vez ele mordeu ela sem o consentimento dela, eu fiquei, puta que pariu! E aí, muitos desdobramentos, mas eu não devia estar gostando tanto. Agora, o próximo livro que eu comecei a ler, né, que é Laços do Espírito, alguma coisa assim, começou com uma carta dele pra ela, uma carta que era tanto uma carta de amor quanto uma ameaça de morte, e eu não devia estar gostando tanto dessas coisas, não devia. Eu amo Adrian, e eu tô muito ansiosa pra ler Laços de Sangue, porque eu ouvi falar que ele é um dos protagonistas desse spin-off, dessa saga de livros, e eu amo ele, só que ele com a Rose parece simplesmente duas peças que não se encaixam, e ela fica insistindo nisso, assim, mais ou menos, né? Não é ela que tá mais incisiva, mas só tá machucando meu neném. Eu tô inquieta, porque eu já tô no último livro, nem preciso dizer que eu tô lendo em bateria, assim, devorando, continuo desse jeito, mas eu já passei de 80%, e pra mim não parece que vai ter uma finalização. Eu consigo ver a finalização do romance, finalização
finalização pra Lisa, tem várias coisas acontecendo mesmo. Muitas coisas que estão na primeira temporada da série, então realmente, tipo, o único livro que teve menos coisa foi o quarto e foi o que eu mais gostei. Talvez seja porque mais me surpreendeu. Tô começando a entender, talvez, porque os fãs do livro talvez não gostaram da série, porque realmente, assim, pra meter tudo isso, fizeram uma bagunça, mas tá de um jeito legal. Só tem que manter o coração aberto. Enfim, não tô sentindo uma finalização pra Rose. Agora, eu tô ansiosa porque a Rose vai destruir um dos meus personagens favoritos. Não só ela, agora vai ter outra coisa que eu tenho certeza que vai deixar ele muito mal. Eu já tô até vendo que esse livro vai acabar com ele destruído no chão. E de novo a Rose tá sendo super egoísta. Tô chateada. E eu não sei, assim, eu levei um spoiler mais ou menos de com quem o Adrian vai ficar no spin-off. E eu, assim, eu não... É porque eu sou ciumenta, sabe? Eu não sei lidar. Terminei a Academia de Vampiros e eu não sei o que dizer ainda direito. Deixei um tempinho pra marinar, pra eu processar direito esse final, porque eu voltei a passar raiva com o livro. Eu tava achando ele bem zoado no início, né? Mas isso não me impediu de chorar, de me emocionar, de torcer, enfim. Mas lá chegando no quarto livro, tava tudo muito intenso pra mim que eu acabei devorando esses últimos, né? Eu comecei a ficar mais imersa. Daí, por mais que eu sentisse um pouquinho de vergonha de admitir, eu estava gostando bastante. Mas o último, eu acho que eu esperava mais. Assim, eu acho que eu esperava algo que se destacasse um pouco dos outros e acabou repetindo um pouco uma mesma fórmula. Uma coisa sobre os vilões, assim, que eu percebi é que basicamente eles sempre focam num personagem, assim, acham que ele é o vilão e aí no final aparece do nada uma outra pessoa que na verdade estava fazendo tudo meio que encoberto e acaba sendo muito corrido e nunca mais fala da pessoa de novo ou só corrido mesmo. Eu acho que o ponto que mais ficou assim pra mim, que eu esperava um pouco mais, é porque eu estou há vários livros shippando Dimitri com a Rose. Meu casal, muito neném, estava sofrendo com tudo que aconteceu, só que estragou um pouco o momento em que eles finalmente ficaram juntos pra mim, porque eu amo o Adrian. E eu não tô brincando quando eu falei que ela, tipo, esmurrou a cara do Adrian desnecessariamente, assim, só pra ter um conflito e por causa de egoísmo mesmo. E aí estragou um pouco esse momentozinho de glória pra mim. E eu sei que ele vai ter um momento feliz dele, eu sei que ele precisava ficar arrasado nesse livro pra ter um conteúdo pra um spin-off dele, mas deixou menos emocionante algo que poderia ser muito emocionante pra mim, sabe? Mas enfim, eu gostei muito de ter lido. Eu quase não li esse livro porque eu tenho o primeiro da série do spin-off, né? Eu ia partir logo pra essa porque eu já pensei que a Academia de Vampiros não ia ser legal. Mas obrigada, Lorena do passado, por tomar decisões questionáveis por mim. Eu adorei, só que aquilo também, de novo, outras coisas que ficou umas pontas soltas que, claro que vão explorar mais no spin-off, eu espero. Mas também ficou ponta solta sobre esses personagens protagonistas dessa série aqui que eu acho que não vai desenvolver no spin-off. Por exemplo, por que de acho ninguém avisa a família do Dimitri que ele tá vivo? Eu gostei tanto daquela família e simplesmente agora ficaram com Deus. Outra coisa, agora que o Dimitri e a Rose finalmente ficaram juntos e as pessoas descobriram sobre isso, tá todo mundo ressuscitando aquele fato do início de que ela era menor de idade e eles tinham uma relação que não chega a ser professora-aluna, mas chega a beira isso. E aí resolveram me lembrar disso agora, que eu já superei. Por favor, parem! Outra coisa que eu acabei me estressando. Durante a saga toda, meio que eles exploram esse laço da Rose com a Lisa de uma forma assim, é algo muito importante, mas é algo muito problemático pra Rose, principalmente. Pra Lisa é algo quase fundamental, algo que impede ela de ficar louca. E aí, no quarto livro, eu acho que foi no quarto mesmo, eles pegaram e trouxeram uma solução pra isso, pra loucura da Lisa e pro que prejudicava a Rose. Só que nunca mais foi explorado. Como se fosse algo tipo, tô pedindo mais da Lisa. Amada! Pra eles fazerem aquilo, a Lisa perderia um pouquinho de poder cada vez que ela fizesse. Mas e daí, sabe? E ignoraram essa solução que eles pegaram do quarto livro e trouxeram uma nova solução que eu não gostei, porque eu fiquei, gente, e aí? E tudo que vocês construíram de como esse laço era importante, fundamental e tal. Fiquei frustrada, mas enfim, superemos. Me conta aí embaixo se você quer ver vlog de Laços de Sangue ou se chega, já deu de Academia de Vampiros. Se você quiser apoiar o canal, curte, compartilha com quem você acha que vai adorar o vídeo. Comenta, se inscreve, compra com o meu link de afiliada. Pode ser esse livro, pode ser outro livro, ou pode ser qualquer coisa que você quiser na Amazon. Isso ajuda muito o canal. E beijos, obrigada por me acompanhar nessa jornada aqui. Até a semana que vem.